Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: confie no Senhor e viva com honestidade, assim receberá muitas bênçãos. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pelas vestes. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Vai existir um ponto na nossa vida que nós não vamos mais ter o controle da situação. A partir desse instante, nós temos duas opções. Ou eu vou tentar encontrar alguém que possa resolver o meu problema, ou eu vou confiar em Deus e vou simplesmente continuar vivendo da melhor forma possível. Sem querer controlar, sem querer manipular, sem querer determinar, sem querer dizer para Deus qual é o milagre que Ele deve fazer e quando Ele deve fazer e como Ele deve fazer. É como se você estivesse no meio de um oceano, dentro de um barco. E esse barco, ele vai aonde dá leva. Você não tem um motor, você não tem uma vela, você não tem nada, você está à deriva. Existe uma diferença nessas duas situações. Deus é o barco. Se você escolher a segunda opção, você vai estar nadando sozinho no meio do oceano. Apesar de você poder escolher para onde você quiser ir, você vai gastar uma energia gigante. Enquanto que se você estiver dentro do barco, é simplesmente ficar esperando. Espera. Esperança. É o estado de esperar em Deus. E espera não quer dizer não fazer nada. Espera quer dizer aproveitar outras oportunidades enquanto aquela não chega. E aí começa a sabedoria de toda coisa. Enquanto eu espero, eu tenho que viver da melhor forma possível. E como seria isso? É viver da forma que Deus ensina. Uma vida em temor ao Senhor, em obediência, buscando a palavra de Deus, buscando os ensinamentos de Jesus, amando Deus sobre todas as coisas. E a partir do momento que nós começamos a fazer isso, a nossa vida, ela começa a se transformar. As pessoas à nossa volta, elas começam a não nos reconhecer. Por quê? Porque a gente deixa de frequentar os lugares que a gente frequentava. Antes você saía porque de alguma forma ficava aquele sentimento que se você não saísse, a oportunidade da sua vida ia acontecer e você não estaria lá para aproveitar. Então era sempre aquele sentimento de como se alguém estivesse esperando um ônibus que não sabe a hora que vai passar. O tempo todo em alerta, o tempo todo procurando, o tempo todo se oferecendo. E a partir do momento que nós começamos a viver a vida desse jeito, não é que a gente simplesmente fica tentado a sair e é muito forte, mas nós não sentimos mais a vontade. Por quê? Porque o nosso coração está em paz. E essa paz, o que significa? Que o Espírito Santo está sobre nós. Ao invés de eu ficar pensando e colocando a minha esperança em pessoas que poderiam chegar na minha vida e me dar uma oportunidade, eu coloco os meus pensamentos em algo eterno e coloco a minha fé em exercício. Começo a acreditar em coisas que antes eu não acreditava e acreditar ao ponto de não duvidar. Se a gente ir lá em Jeremias 17, versículo 7, a palavra do Senhor lá diz assim: mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Deus, Ele deixou uma promessa muito clara, que quem confiar e quem tiver fé, Ele vai abençoar. Está escrito na palavra de Deus e é justamente o que a frase ela está dizendo. Mas será que basta eu confiar e ter fé? Ou eu tenho que
viver isso que eu acredito de uma forma um pouco mais profunda. Eu vejo pessoas que muitas vezes se caem no meio de doença ou estão diante de algum problema, alguma coisa. O primeiro lugar que elas procuram ajuda é no médico, é no psicólogo, é em outro ser humano. Será que esse tipo de comportamento agrada a Deus? Eu concordo uma coisa com vocês. Se eu oro e peço para Deus no caminho e Ele coloca uma pessoa, eu tenho certeza que Ele vai estar conduzindo aquela pessoa para que eu possa chegar no meu objetivo. E a gente leia isso em Atos. Quando Paulo estava cego, Deus usou Ananias para ir lá e abençoar ele. Disse, Ananias, está lá. Por mais que Ananias tivesse medo de Paulo, porque Paulo perseguia a igreja, ele foi lá e fez. Então já não é mais a pessoa, mas sim aquele que Deus influencia para fazer um milagre dentro da nossa vida. Mas se eu simplesmente vivo buscando pessoas, acreditando que as pessoas são o meu maior motivo, principalmente em relacionamentos, a gente vê que tem uma busca frenética por ter alguém, por querer fazer as coisas no tempo, do jeito. Então assim, qual é o critério para se escolher alguém? É bonitinho, tá bom, passou, opa, vambora. É bem de vida, ixi, esse daí então... mas... Cara, a gente arruma problema para ouvir o áudio do Gabriel, problema para ouvir a palavra de Deus, problema para ler a Bíblia, arruma problema para ir na igreja. Mas para pegar a pessoa que tem uma vida que não é aconselhável da forma que Deus ensina e começar a encontrar virtude e qualidade e tirar todos os defeitos e achar que você vai transformar porque vai ser seu, para satisfazer os seus desejos, nossa, isso é fantástico, mas para Deus é difícil. Agora, será que quando eu confio em pessoas, quando eu procuro uma pessoa para desabafar ao invés de orar para Deus, será que isso para minha vida espiritual, causa algum tipo de problema? Lá em Jeremias 17, versículo 5, a palavra diz assim: o Senhor diz, eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Deus amaldiçoa quem confia em pessoas. E agora nós temos que pegar a palavra confiança e não dizer que eu não acredito em ninguém. Não é esse o ponto que Deus está dizendo. Mas confiar é a mesma confiança que nós damos a Deus. A credibilidade que Ele vai poder resolver os nossos problemas. Então, a partir do instante que eu acho que a cura não é Deus, é o médico, é o remédio, que eu acho que a minha capacitação, a minha sabedoria não é Deus, é o estudo, que eu não preciso de nada, que dentro da minha vida não precisa ter virtude nenhuma, que eu posso fazer o que eu quiser. E aí essa arrogância vira maldição. E não é à toa. Não é à toa que nós encontramos pessoas que negam a Deus, que têm uma vida totalmente desregrada. É sério, você pode olhar. É usuário de droga, é usuário de bebida, é fuma, é tudo. Aquele estado que você olha a pessoa, ela tá... Você vê que não tem zelo pelo próprio corpo, pela própria imagem. Isso não é desapego, isso é desleixo. Sabe, parece que tá suja. E não é porque não pode tomar banho. É porque ela tá tão anestesiada e tão dopada que ela nem percebe. Já não é vida, é sobreviver. Sobrevive a cada dia. É o próximo copo, é a próxima festa, é a próxima cama, é o próximo coito, é o próximo tudo. Isso é vida? Quem vive longe de Deus vai viver desse jeito. E não adianta. E essa vida, ela vai criando um arrasto espiritual cada vez maior. Se o mal veio para roubar, matar e destruir, você consegue olhar Jesus Cristo e ver ele com essa imagem de sujo? Você imagina, chega o Filho de Deus fedido, porque a gente tem uma crença que Deus se veste de mendigo, né? Então ele vai ser um mendigo, porque agora desleixo virou profissão, né? Pobreza também. Você percebe que a gente pegou o que o mundo, né? Essas ideologias, o que elas fazem, e incrementou em Deus. Por quê? Porque quem não tem sabedoria e ouve humildade, acha que humildade é pobreza. Não que é uma virtude de você não se sentir maior que as pessoas. Não, não. Nós não temos nem a capacidade de compreender a palavra. E pelo nosso próprio julgamento de ignorância,
a gente acaba caindo em contradição. Lá em Jeremias 17, versículo 10, a palavra diz assim: Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Olha que ponto interessante. A nossa vida é um reflexo daquilo que nós acreditamos, e Deus deixou muito bem claro. Você vive querendo um milagre, mas olha a tua vida. Olha as músicas que você ouve. Olha as pessoas que você anda. Olha as coisas que você defende. Hoje nós estamos aqui falando de Jesus Cristo. Você sabe por quê? Porque o nosso governo, ele permite. Você sabia que tem países que não pode, que são perseguidos? Se você ir lá na China ou na Coreia, você não pode ter uma Bíblia. E aí? Você não pode falar de Jesus. Você sabe por quê? Porque a maior autoridade que tem é o governo do país e não Deus. Então todo mundo que tira a autoridade é. E nós estamos diante de novo disso. E tem gente que pensa que é apenas uma briga moral entre um bandido e um grosso, um perseguidor de não sei o quê. Não é. O que está sendo em jogo aqui é a escolha de você poder continuar acreditando em Deus ou não. Porque o seu pastor, o seu padre e nós que somos cristãos, nós seremos extintos. Da mesma forma que são mortos aos milhares. Pesquisa no Google. Cristãos mortos no mundo. Vai olhando. E são todos governos de esquerda. E a gente acha que não tem nada a ver uma coisa com outra, que isso é uma brincadeira. Ah não, não fui votar, não fui fazer, mas isso é uma brincadeira, não tem nada a ver. Você acha que Deus não está olhando o teu comportamento, os teus pensamentos e o teu coração? Cara, fala que você não acredita em Deus. Porque se você não defende a palavra, a vida e o direito de uma igreja livre de poder fazer, você acha que na época de Jesus, que as pessoas perseguiam ele, que todos foram mortos, que eles tinham que viver fugindo porque acreditavam em Jesus, o que eles estavam fazendo de errado? Tirando a autoridade do governo. E o governo que nós temos hoje defende a família, defende Deus, defende tudo aquilo que está na palavra de Deus. Tem o comportamento. Ah, mas é que eu ouvi falar. Tudo bem, você ouviu falar? Tem alguma condenação? Tem alguma... Não, não tem. Ah, o outro foi condenado, foi preso, foi tudo. Devolveu o dinheiro. Foi... Eu não gosto de ficar falando disso, sério. Mas se eu ficar em silêncio, não dá. Você imagina daqui 1, 2, 3 anos nós não poder mais gravar nenhum áudio. Tá tudo censurado. E tem lá no plano, regulamentação da mídia. Só que será que você tem capacidade? Ou não? Qual que é o ponto? Qual que é a discórdia? Cara, eu não preciso gostar do pregador. Eu gosto da mensagem de Deus. Eu não preciso gostar da igreja. Eu gosto de Jesus Cristo. Coloca a tua crença no lugar certo. Eu tenho que gostar de quem exercita. Você imagina se Jesus estivesse aqui, você fala, ah, não gostei dele. Esse cabelo assim eu não gosto. Qual é o ponto? Qual o tamanho da tua ignorância? Qual o tamanho que decide a sua decisão? Sabe, depois você olha a tua vida e não sabe por que nada dá certo. Você não defende nada que é certo. E olha como é que está escrito na palavra. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver. Examino os pensamentos e ponho à prova. O que você pensa? Você seria aquele que fala solta Barrabás e condena Jesus? É aquele que estava lá? Porque eu me coloco num lugar e eu não consigo entender como que um povo pode pedir isso. E de novo, eu não consigo entender. Não consigo. Então ou a gente se mobiliza e luta para que nós possamos continuar acreditando, ou nós não vamos poder acreditar em mais nada. Se você não acredita, pesquisa Nicarágua, pesquisa Venezuela, pesquisa Argentina, Cuba, Coreia do Norte, China. Olha todos esses países, pesquisa as igrejas que tem nele. Ah, não tem, né? Por que será? Por que será que Cristo não pode estar dentro desses lugares? Por que será que as pessoas fogem desses países? Por que será que eles estão destruídos? São exatamente o mesmo tipo de presidente, ladrão, que acredita, né, condenado, que o socialismo, comunismo, a esquerda é método de igualdade, né, as minorias. Como eu vi... Cara,
dá. Não dá. Eu tenho dó, sinceramente, de quem vai ficar. Se passar e nós não conseguirmos defender a nossa igreja. Que aqui já não é um ponto de nós defendermos o país, mas é o direito à nossa religião. Você pode achar que tudo isso é mentira. Então tem vários países que são mentiras, né? Então você tira. E aí eu tenho uma plena convicção e certeza pela palavra de Deus. Deus está examinando o teu pensamento. Deus sabe o que é certo. Deus está te dando a oportunidade de fazer certo. Você continua aí. Continua aí, indeciso, né? A indecisão vem do diabo. Eu defendo aquilo que Deus coloca. Eu defendo os valores que o Senhor me ensina. Eu luto por aquilo que Deus coloca dentro do meu coração. E você? Você imagina acordar num outro dia sabendo que daqui a um tempo você não vai mais poder ouvir a palavra de Deus? Que aquela igreja, aquelas pessoas onde você ia comunhar, ter comunhão com as pessoas, já não vai mais poder ter? Que vai ser preso o teu pastor, que vai ser preso o teu padre, que as bíblias vão ser tudo queimada. E aí? E o teu filho? E o dia que morrer, como é que vela a pessoa na onde? Vai só no cemitério? Não tem uma oração, não tem nada? Quem orar e quem fizer vai ser pego? E aí? É isso que você quer pro seu país? É isso? Essa é a raiva que você tem do mundo? Vai condenar todo mundo? Sério mesmo? Eu não entendo, sério. Sinceramente, eu não entendo. Não é nenhuma escolha. É estar do lado certo. Confia no Senhor e viva com honestidade. A pessoa honesta, ela defende o que é certo, o que é correto, o que é justo. Nós estamos diante de um ponto crucial. Se nós passarmos por esse ponto no caminho certo, você vai ver o tanto de coisa boa que vai acontecer no nosso país. Se nós não passarmos, eu não sei. Sinceramente, nós vamos depender muito da misericórdia de Deus. E talvez muitos de nós vão se tornar mártires, porque não vão se calar. Mas eu tenho uma grande certeza que o Senhor vai levantar e vai dar sabedoria, e vai dar entendimento, e vai mostrar os pontos certos para cada um de nós podermos convencer. De novo, esse evangelho meu, ele não existe. O evangelho, ele é nosso. Então nós devemos, não através de discussões, mas com fatos, reunir todos aqueles que acreditam em Cristo e querem continuar acreditando, que façam o que é certo. Senão, nós não teremos mais essa opção de escolha. Deus quer abençoar a sua vida. Deus está vendo os teus pensamentos. Tira essa dúvida, tira essa incerteza. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que tudo aquilo de mal saia de você e fique apenas o que é bom. Se você queria uma oportunidade de fazer o que é certo, a oportunidade é essa. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. A paz de Cristo.